Saudações! Seja bem-vindo a mais uma edição do Janela de Integridade. O Media Lab realizou uma sondagem em 30 escolas primárias nas cidades de Maputo e Matola, onde verificou que deste universo apenas 2 declararam ter condições para receber pessoas com deficiências auditiva e também visual, e as restantes 28 recomendam aos pais encarregados de educação a procurarem escolas melhor preparadas para os seus filhos. Acompanhe o desenvolvimento desta matéria a seguir. 30 escolas. Esse é o número de instituições de ensino visitadas pelo Media Lab, nas quais constatou que faltam rampas, material didático e professores qualificados. Para compreender os desafios enfrentados pelas instituições, o nosso repórter fez-se passar por uma pessoa interessada em matricular um aluno com necessidades educativas especiais. Cada resposta representa um golpe na pretensão da estratégia e um balde de água fria para pessoas com deficiência. Porque nós não temos professores que entendam o sistema Braille, não sei, aquela linguagem ali. Mesmo eu não estou preparada a lidar com esse tipo de situação. E disse mais. O governo só anda a escrever coisas, inclusive, mas não tem recurso, não tem mesmo. Eu posso matricular a criança, mas a criança só de sentar. Outra escola, outro responsável, outra confissão de incapacidade estrutural. Nós podemos receber essa criança, mas essa criança, em termos de aprendizagem, como tal, coisa científica, ela está em desvantagem para a nossa realidade. Porque só estamos a falar de uma criança que precisava mesmo de um especialista treinado para o efeito. Tivéssemos aqui um professor, se calhar treinado na língua de sinais, não é? Para lidar com esse tipo de realidade. E de escola em escola, os problemas estruturais se repetem. Para o caso dessa criança, eu acho que é grave. Possivelmente de um professor mais ou menos que tem uma formação com essas capacidades. Agora, regulando a criança, vai estando aqui, mas não vai aproveitar pouco. Sim. Estima-se que 2 em cada 3 menores estejam fora da escola, de acordo com a Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência. O último censo estima que 2,7% da população moçambicana sofre de alguma deficiência. Volvidos 3 anos, o número de crianças fora do sistema de ensino mantém-se praticamente inalterado. Benilde, de 15 anos, é parte dos 130 menores que vivem à margem da educação regular, segundo dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Nessas escolas públicas que temos aqui perto, não pude estudar ela porque ela sofre de epilepsia e não fala, com a deficiência dela não dava para se juntar com aquelas crianças. Não tenho condições de levar à escola porque precisa de uma carrinha. Sim, eu não tenho possibilidade de levar a carrinha, nem para pagar, porque lá é dinheiro para ela entrar. Não tenho condições. Situação similar também é vivenciada por Mita, de 16 anos de idade, que é surda. Sua avó, Lídia Macamo, conta que a menina até foi à escola, mas porque não progredia, acabou desistindo. Ndzingisile ku kuma van'wanyana hi landzelela hi ya la a Fumento swa ku hi ta dzingisa ku a tsaleteliwa para a ta famba internado ka masiku ku nga ni lava vo kala va nga khanili ku a ta kota ku ya dyondza kona. Va ni byela leswi va tsala papila va ku famba na yena u ta n'wi heleketa ka xikolo lexi mu nga kusuhi na xona hambi ka lava va khanelaka n'wana nyikela papila phela ni vuya ni nyikela laha tikreshi va ku hi ta buya hi muteka a famba a va ha buyanga a n'wana loyi a dyondzile xipimo xa ma 3 jon no a ya laha ni maxi kuma a nga yingeli i futhi ni vo vapriestori va kona a va koti ku
kudunzisa munhu wo kala a nga khaneli se ha yexe ku swonso ku o gama a swi tshika ha yexe. Ao ver sua neta em casa, Lídia procurou outras soluções para que sua neta voltasse à escola. Mas outras barreiras se apresentaram, pois a distância entre sua residência e a escola era de 26 quilômetros. Vamos dizer o seguinte, o kona, mas a mali ya chapa. Ani na yona, ani tiri, ni xilima, ngawoni woku leti. A dipumilini nga xoka kwa ili swa paradisia. A nossa equipa de reportagem dirigiu-se à escola primária da T3, considerada modelo, onde Mita estudou, e questionou-se ao Félix Maulele, diretor pedagógico, sobre o caso da menina. É que esse caso dessa criança que abandonou, não tivemos nenhum conhecimento quais foram as causas do abandono. Então, se tivéssemos talvez a informação que a criança abandonou, desistiu, ou foi falta de tratamento, ou qualquer coisa, então tínhamos que adotar mais estratégias para as crianças poderem estar mais albergadas na escola. Quando nós encaramos com esse problema, por exemplo, da criança com problemas da fala, da audição, então o professor alerta a primeira direção da escola que na minha sala tem uma criança com um problema de audição ou da fala. Aquela criança carinhosamente é tratada e é colocada na carteira de frente para o professor poder prestar mais atenção naquela criança com aquele problema, não se sentir isolada. Talvez essa criança que abandonou sentiu-se isolada durante as aulas, mas está-se a trabalhar com os professores que têm essas crianças nas salas, que colocam as crianças na carteira de frente e carinhosamente tratam aquelas crianças. Apesar de não saber dos motivos da desistência da Mita, Maulele afirma que a escola tem falta de professores qualificados em matéria inclusiva, facto que pode ter conduzido à desistência, o que constitui uma necessidade para a adoção de estratégias para a retenção da criança com necessidades educativas especiais na escola. De princípio foi um pouco difícil pela falta da formação dos professores para trabalhar com as mesmas crianças com a educação inclusiva. Mas temos algumas organizações, que é um exemplo da HI, nos apoiaram na formação dos professores para trabalhar com crianças com educação inclusiva. É um grande desafio, há uma dificuldade para tal. Professores formados diretamente para essa área, ainda estamos com problema. Apenas aqui na escola temos 2 professores. As barreiras enfrentadas por Benilde, Mita e tantas outras crianças com deficiência são sustentadas por Farida Gulam, diretora executiva da Associação de Pessoas com Deficiência. Explica que houve muita expectativa a quando da implementação da estratégia. Infelizmente, tomamos conhecimento através de alguns pais que levaram suas crianças em resposta ao lançamento oficial, que era para matricular as suas crianças, e que essas crianças foram rejeitadas porque diziam que não têm professores para ensinar. A nível da cidade ou do país, menos de 1% de crianças com deficiência estão nas escolas. Menos de 1%. A taxa mundial ronda a volta de 2%. Em Moçambique nem chega a 1%. Parece que é 0, qualquer coisa. Não chega a 1%. Então, de onde é que vem os tais 100 mil e tal alunos na área da educação inclusiva? Muitos pais começaram a levar as crianças à escola. No entanto, o cenário encontrado era diferente do esperado, pois as escolas não reuniam condições para receber crianças com necessidades educativas especiais, fazendo com que grande parte das crianças ficasse à margem do acesso ao ensino regular. Os pais se queixam quando levam as crianças para matricular. Os diretores de escola dizem que não temos pessoal para ensinar essas crianças. Não temos materiais, não temos pessoas especializadas para ensinar essas crianças. E elas são rejeitadas, não entram na escola. Além da questão da rejeição,
Gulamo queixa-se da falta de transparência por parte do Ministério da Educação, uma vez que não há dados fiáveis que digam com precisão quantas crianças estão fora do Sistema Nacional de Educação e nem há conhecimento dos programas levados a cabo com vista a assegurar a implementação da estratégia. Pelo conhecimento que eu tenho, grande parte dos pais, quando ouviram o comunicado de Sua Excelência, o Presidente da República, a divulgar o lançamento, e nesse lançamento falava-se de mais de 100 mil crianças que estavam a frequentar a educação inclusiva, dados que nós, como organizações, não temos esses dados e achamos que não são corretos pelos conhecimentos que nós temos do trabalho que está a ser feito a nível de todas as associações. Moçambique assinou a convenção, ratificou, depositou nas Nações Unidas, então tem que cumprir. Doa quem doer. Gulamo sublinha que o facto de Moçambique ter assinado e ratificado a Convenção de Educação para Todos é razão suficiente para que sejam envidados todos os esforços para que todos os indivíduos, sem exceção, tenham acesso à educação. As histórias da Benilde e da Mita representam uma amostra no universo de tantas crianças espalhadas um pouco por todo o país. Acompanhe o segundo bloco do Janela de Integridade, o posicionamento do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano em relação à implementação da Estratégia de Educação Inclusiva. Não saia daí, até já. Sabias que pessoa com deficiência é a forma correta e oficial de se referir à pessoa que possui alguma deficiência? O termo pessoa com deficiência foi definido pela Convenção das Nações Unidas sobre o direito das pessoas com deficiência. Deficiente ou portador de deficiência são termos incorretos e devem ser evitados por não traduzirem a realidade, pois a deficiência não se porta. Ela é uma condição existencial da pessoa. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Janela de Integridade. Na primeira parte, relatamos barreiras vivenciadas por pessoas com deficiência no acesso à educação. Nesta parte, vamos visitar a Escola Solidariedade na cidade de Maputo, que é considerada modelo a nível nacional por acolher pessoas com necessidades educativas especiais. Acompanhe. Deficiência múltipla, deficiência visual e deficiência auditiva. São as diferentes tipologias de deficiência que encontramos na sala de aulas na Escola Secundária da Solidariedade. Estes alunos fazem parte de cerca de 80 mil crianças e adolescentes em todo o país que tiveram oportunidade de ter acesso a uma escola que reúne condições materiais e humanas para os receber. Rosita Maló, professora com deficiência visual na Escola Secundária da Solidariedade. Com mais de 23 anos de experiência nesta profissão, ela conta a sua experiência cotidiana trabalhando com crianças com necessidades especiais e sobre a expectativa que tem para o futuro dessas crianças. Graças a Deus que eu tenho uma turma com uma necessidade especial igual à minha. Não tenho muita dificuldade, talvez o desafio seria ensinar o ABC pela primeira vez para uma criança que nunca foi à escola. Eu espero ver um diretor de uma escola, espero ver um ministro, espero ver um presidente, quem sabe. Um desses alunos é Jubileu, de 17 anos e está a fazer a 10ª classe nessa escola. O adolescente fala sobre as dificuldades que enfrentou quando ficou cego e fala do quão sua família foi importante para ultrapassar esse período tão difícil. Minha família focou mais numa perspectiva de tentar buscar uma cura, coisa assim, mas não foi possível. Estávamos todos assustados. Então, em 2009, a minha mãe tinha já melhores informações, que comecei a estudar de novo. Florência David, diretora da escola,
conta que a instituição possui cerca de 45 alunos com diferentes tipos de deficiência. No âmbito da sua criação, a escola tinha como foco receber alunos que vinham das proximidades da lixeira do Lene. Com o passar do tempo, começou a receber crianças com necessidades educativas especiais de outros bairros. Recebemos primeira aluna com deficiência visual, já vão bons anos. É uma aluna que graduou ano passado a 10ª classe, que já está no universitário em uma outra escola. E com ela fomos aprendendo que, afinal de contas, era possível fazer a educação com crianças que tivessem deficiência visual. Mesmo recebendo alunos com necessidades especiais, a diretora reconhece existirem vários desafios. O maior desafio é a própria formação dos professores, a capacitação permanente dos professores, porque na nossa formação não tivemos as disciplinas que nos facilitem a trabalhar com os alunos com necessidades educativas especiais. Mas também temos outro desafio que prende-se com o material de ensino. O material, sobretudo para o ensino braille, é oneroso. Não é possível a escola conseguir adquirir material usando os fundos do Estado. A Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020-2029 preconiza a criação de condições em todas as escolas regulares a nível nacional. Contudo, ainda são poucas as escolas que apresentam condições mínimas para receber crianças com deficiência. Para encontrarmos a resposta, fomos ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e entrevistamos Maria Luísa, chefe do Departamento de Educação Inclusiva, responsável pela implementação da estratégia, tendo declarado: nós temos dificuldades como sistema, temos crianças embaixo da árvore, não é? Quando aquela criança que tem deficiência auditiva está embaixo da árvore, como vai funcionar? Temos esse desafio, temos consciência disso. Por isso é que estamos a ter a dizer que precisamos de escolas de referência. Não é possível apetrechar 13 mil escolas, mas é possível apetrechar algumas. Insistimos. Como ficam os alunos que não têm acesso às escolas modelo? Nós temos 3 centros de recursos de educação inclusiva. Um em Gaza, outro em Tete e o terceiro em Nampula. Esses centros são regionais e atendem aquelas crianças em cujas zonas não é possível responder às suas necessidades de aprendizagem. Então pegamos essas crianças e levamos para os CREs. Elas entram com 8 anos. Os 3 centros elencados pela diretora revelam-se insuficientes para responder à demanda das mais de 215 mil crianças em todo o país. E colocamos esse facto à diretora, ao que respondeu: normalmente, as províncias dizem nós temos uma criança com esta e aquela necessidade. Uma equipa do CREI vai até a zona onde está a criança, vai até a criança e faz a avaliação. Nós não temos recursos humanos, por exemplo, de atender crianças que não são independentes em termos de higiene pessoal, não é? Então, essas crianças nós não estamos a incluir. Mesmo com a implementação da Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020-2029, ainda existem milhares de crianças que não têm acesso à educação regular, por falta de recursos materiais e humanos suficientes para garantir a inclusão de todas, situação que tem colocado em causa o futuro destas crianças. Embora Moçambique tenha assumido na Constituição da República, na Lei do Sistema Nacional da Educação e igualmente ratificado convenções internacionais com o compromisso de garantir o acesso à educação para todos, ainda prevalecem desafios na implementação desses instrumentos legais. Em Moçambique, milhares de crianças e adolescentes vêem o seu direito à educação privado quando não conseguem responder às suas necessidades.
E assim foi mais uma edição do Janela de Integridade. Não se esqueça de acompanhar os nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais. Fique bem, até a próxima.